Gente, bom dia. Então, vamos começar a aula de hoje. A aula de hoje eu quero passar alguns recados para vocês, referente a algumas decisões que foram tomadas no final da semana passada. Foi bem depois da aula que a gente teve semana passada. Passar um pouquinho do que eu vi das atividades que vocês fizeram. E aí a gente vai conversando para alinhar, tá? Primeiro, vou falar um pouquinho da avaliação. Não, deixa eu falar primeiro uma coisa. A professora Marcela está entrando, né? E uma das coisas que a gente faria se a gente tivesse presencial seria dividir a turma. Mas, como a gente está num sistema excepcional, né? Filha, por favor. Obrigada. Como a gente está no momento excepcional, diferente de tudo, né, que a gente já pensou. Eu conversei, eu acho que eu nem falei isso para a Marcela ainda, mas a gente não vai dividir a turma por enquanto. A gente vai ter nessa aula aqui, as duas professoras estão presentes e as duas professoras podem contribuir aqui junto, porque daí assim fica mais fácil. Então, nesse momento a gente vai continuar trabalhando dessa forma, eu e ela dentro da sala de aula. Dentro dessa aula, né? Sala de aula gravada, né? Aqui online. Porque vai ficar mais fácil até para a gente conseguir ter uma noção dos alunos que estão mesmo participando dessas aulas e que estão envolvidos, né? Realizando as atividades. Então, a gente consegue ter esse controle, vamos dizer assim, melhor, porque às vezes, como ainda mais que está online, quando não estava online, a gente já ficava um pouco, né? A gente já não, às vezes a gente perdia o controle, quem era o aluno de quem. Aqui a gente consegue, pelo menos, saber os alunos que estão realmente participando, e aí a gente consegue trabalhar em cima disso, tá? Alguma dúvida em relação a isso? Não? Sim? Talvez? Tranquilo, beleza. Tá bom. Não, já estou vendo ali que o pessoal respondeu. Bom, outra questão que a gente precisa falar hoje é em relação à avaliação oficial e a avaliação parcial, né? Vocês estão encaminhando as atividades. Semana passada a gente não teve atividade, né? Era só para terminar de encaminhar. Deixa eu voltar a olhar aqui nossa aula. Hoje tá uma beleza aqui em casa. A criançada tá ficando um pouco cansada já de ficar nessa quarentena. Bom, semana passada era para a gente finalizar essa questão. Eu fiquei dos alunos, eu já vou falar para vocês os alunos que eu recebi, né, o material. E assim, no geral, foi bem legal o resultado, principalmente do estudo de massa. Teve alguns alunos que passaram além, né? E no geral foi legal. Teve uns que fizeram mais até, chegaram a fazer até uma imagem 3D já quase que finalizada do projeto. E teve alunos que fez o conceito, né? Eu ainda não fiz a avaliação do valor dali, que essas atividades são as parciais. As parciais, até então, vocês estavam fazendo, mas a gente teve o pedido de que não fossem publicadas as notas, né? Porque a gente não sabia se ia voltar, se não ia voltar, desses alunos que estão tendo dificuldade de acessar, de assistir a aula ou não. Mas, a partir de uma reunião que a gente teve no sábado, já foi pedido para a gente já começar a lançar. E aí, o que acontece? Essa semana, a gente inicia, a partir do dia 13, a gente iniciaria as avaliações oficiais, tanto que a nossa seria a entrega hoje de uma atividade, né, que eu não comentei com vocês sobre a atividade, porque a gente não tinha ainda autorização para falar sobre a atividade, né, da avaliação oficial 1.
E no final, dentro dessa reunião, o que ficou definido foi que a gente não vai ter avaliação oficial 1 nesse momento, certo? Então, a gente não vai ter uma atividade, no caso, que seria um trabalho que vocês me entregariam, né? Que vocês fariam para entregar, que eu já estava com ele todo pronto para mandar para vocês. Mas, como a nossa disciplina é uma disciplina 100% prática, nossa carga horária, né? Dentro do conceito da disciplina é 100% prática, essas disciplinas práticas, elas não vão ter avaliação oficial nesse momento. As outras disciplinas, que ou são 100% teóricas, ou tem uma parcela teórica e uma parcela prática, vão ter avaliação no portal, elas vão ter uma avaliação online. No caso da nossa disciplina, ela não vai ter. Por exemplo, igual vocês estavam falando com a professora Marcela sobre a disciplina de tecnologia, a disciplina de tecnologia vai ter uma avaliação na semana que vem. Na nossa disciplina, a gente não vai ter. Como que vai funcionar a avaliação oficial 1? Não sabemos ainda. Não sabemos como vai ser. Então, a gente vai continuar desenvolvendo, né, as atividades parciais, o projeto, para, pelo menos, a gente ter essas atividades. Os alunos que não estão tendo acesso, os alunos que não têm condições de fazer, porque não tem computador, ou porque a internet... isso vai ser conversado posteriormente. Mas a ideia é que a gente adiante todas essas questões o máximo possível, porque... Desculpa. Por quê? A gente não tem uma previsão de como vai ser. Então, a gente não sabe, né? Como diz a professora, ou como diz a Paula, né? Ela fala que a gente vive a cada 15 dias. Então, daqui, né? De ontem, no dia 15, até o dia 30, a gente sabe que a gente vai estar nesse sistema de aula online ainda, e depois eles vão dar um outro parecer. Então, a gente não sabe. Então, se a gente ficar protelando e enrolando para fazer quando as aulas voltarem a ser presencial, pode ser também que essas aulas não voltem presencial esse semestre, porque a gente não sabe como que está sendo resolvido. Em São Paulo, por exemplo, as faculdades já definiram que não voltam esse semestre, vai ser tudo online. E pelo que eu vejo andando, isso daí não é oficial, ninguém me falou. Lu, sim, a gente pode falar sobre essas atividades, tá? Já vamos falar, gente, eu já falo, pode ir perguntando, eu já vou falando de quem ainda não entregou as atividades, tá? Então, assim, pelo que eu vejo acontecendo no mundo, pelo que eu vejo como o Brasil está, a gente ainda está com muitos casos, os casos estão crescentes, né, do Covid. Então, eu particularmente, ninguém me falou isso, não tem nada oficial, eu acredito que em maio a gente não volte ainda. Então, a gente tem que manter esse nosso sistema dessa forma. Vocês estão já lá no PA8, né? Que nem eu já falei para vocês já estão lá no PA8, vocês já fizeram vários projetos e a gente vai agora naquele sistema de orientar vocês dentro, né, desse nosso horário de aula, dentro do que vocês estão fazendo de projeto. O que eu acho, às vezes, um pouco mais complicado para vocês é que vocês não estão fazendo sozinhos, né? Então, muitas vezes, é que vocês não vão poder se reunir. Então, vocês vão ter que, né, ir se ajeitando nesse ponto aí. Lógico que também, aí tem uma outra questão. Até agora, também, a Unic, ela está passando para a gente que essas disciplinas práticas vão ter um outro calendário. Quando retornar as atividades, quando a gente retornar ao presencial. Mas também não tem calendário, ainda não tem, né? Eles não estão tentando se precipitar em passar as informações. Então, a gente vai fazendo conforme... Por isso que eu tenho uma preocupação, que eu sei que essa turma é muito grande, e
não estou vendo, às vezes, o retorno dos alunos. Então, avisem os colegas, se tiverem algum problema, se tiverem, mandar um e-mail para mim, para a gente tentar resolver essas questões dessas atividades, de tudo isso daí. Tá bom? Alguma dúvida em relação a isso? Não? Então tá. Então a gente vai continuar trabalhando assim, até a gente ter um retorno dentro da instituição, até a gente ter, né, a gente fala que às vezes vocês ficam sabendo antes da gente alguma decisão, porque vocês recebem um e-mail, apesar da gente receber, a gente só pode falar a partir do momento que liberam para a gente falar algumas informações. Então, por enquanto, a gente não está tendo problema. Mas, assim, dentro do que Professora, a senhora ficou muda. Pronto, eu vi. Não sei o que aconteceu, que o Isso, microfone voltou. fechou. Nossa, só porque eu elogiei vocês, tá vendo? A professora tá doente, chamando vocês de lindos. Fui elogiar, o mudo cortou. Não, mas é porque ela tá doente. Não, gente, brincadeiras à parte. A gente, apesar, né, da situação que a gente tá, eu acho que o pessoal tá recebendo bem, vocês estão recebendo bem. E o retorno que eu tô tendo, né, eu tô sentindo que é positivo. Então, eu acho que a gente vai conseguir caminhar tranquilamente em cima disso daí. Bom, em relação às atividades, eu não passei a lista. A lista do pré-dimensionamento. Mas depois eu faço a lista do pré-dimensionamento, eu esqueci. A última conversa que a gente teve foi relacionada ao conceito, partido, né, e ao plano de massa. E aí, eu vou falar alguns nomes aqui que eu recebi o material. Alguns eu não sei se estão fazendo sozinhos ou não, e alguns já estavam com os nomes. Então, vou só falar. Tem a Cassiele, Larissa Cruz, a Daniela Longuinho, mais o Bruno Tadeu, o Elian e o Winson, o Carlos José, Larissa e Milena, Felipe, a Josiane e o Fernando, a Vanessa Aline, Renata Chaves, Isabela, Thalia e Stephanie, Natasha, Rayane e Matheus. Turma, tirando isso, eu não recebi mais material relacionado a esse assunto. Não sei se vocês encaminharam de outra forma, mas pelo menos ali pelo AVA eu não recebi. Então, se alguém mandou de outra forma, avisa aqui para mim, porque não, esses nomes que eu falei foi do que eu recebi o material, tá? Então, tá mais fácil eu organizar de quem eu recebi do que quem eu não estou recebendo, porque daí eu tenho um controle de quem tá mandando, quem está acompanhando a aula, quem está participando. E aí a minha preocupação são os que não estão, que daí é uma outra lista maior. Entendi, Rodrigo. Deixa eu ver se aqui eu ainda consigo achar. Gente, eu tenho 200 e-mails. Bom, eu tenho que procurar. Se não tá dentro disso daí, é porque eu acho que eu não recebi.
Quando que você mandou, Rodrigo? Bem-vindo, Nivan. Você sabe a data que você mandou, mais ou menos? Ah, você tá. Ah, Cleidmara. Ah, você tá com a Cassiele, Cleidmara, porque assim, tem esses nomes, por exemplo, Cassiele tava só o nome dela, então eu não sei se ela tava com alguém. A Larissa Cruz também tava só o nome dela, então eu não sei se ela tá com alguém. Felipe Rocha também tá só com o nome dele, não sei se tá com alguém. Os outros que eu falei são que estão fazendo dupla. Bruna Dorileu, o anexo dela não veio. Ela até mandou um e-mail, mas o anexo não veio. Então, assim, na conversa que a gente teve, eu pedi para vocês fazerem o quê? Por favor, coloquem o nome do grupo, coloquem em PDF, coloquem o nome de vocês no arquivo. Teve um monte de arquivo aqui que eu baixava. Quando eu abri o arquivo, eu não sabia de que aluno que era, porque no arquivo, né, não tinha o nome do aluno. Então fica assim um pouco trabalhoso para a gente ter esse controle, porque quando eu vou olhando, eu baixo tudo e aí eu vou analisando, tentando fazer da melhor forma para mim, porque esse tempo todo de baixar o arquivo, abrir o arquivo, né, gera um tempo, por isso que eu falo. Tá, Cleidmar, eu vou colocar aqui, e aí as atividades que vocês começarem a fazer, colocar os nomes da dupla, né? Porque daí eu tenho um controle. Deixa eu anotar aqui, tá? Porque senão eu fico achando aí, pode ser que a nota vá só para um aluno nesse caso aí, tá bom? Então a gente mantém esse controle aí. Então, dentro disso daqui, aqui eu tenho 23 alunos, certo? Aí nesses 23 alunos, turma, só no grupo eu tenho 40 pessoas participando. Vamos colocar aí 40. Tira aí a Marcela e a professora Ana Cristina que está no. Ah, não, a professora Ana Cristina não. Então tem 38 alunos lá. 38 alunos e eu tenho apenas 23. Aí a minha pergunta é: onde estão os outros alunos? Então, se vocês conhecem, por favor. E a gente tem o que na reunião hoje? A gente tem 16. Uhum. Pois é. Não, 16 não. A gente tem 14, porque 16 conta com a gente, Marcela. Então, Isso mesmo. a gente tem 14 alunos participando da aula, né? E mesmo quando eu coloco a aula lá no portal, que eu coloco, deveria estar o link lá, ou eu mando o link para vocês, que é lá do YouTube, eu consigo, pelo menos, eu não sei quem acessou para ver, mas eu consigo ver quantas visualizações o vídeo teve. Então, dentro dessas visualizações, eu. Ai, Rodrigo, eu coloquei Felipe Rocha, é você. Ah, tá. Então, beleza. Achei que Eu tinha acho que eu outro. não vi o Rodrigo. Eu falei, mas eu. Ah, não, Será mas que não é beleza. ele? Não, Rodrigo Felipe Rocha. Tá certo. Então tá. Não, tá aqui você. É... Então, eu sei que tem muitos que assistem, por isso que eu tô falando. Eu acompanho, né, depois quantas visualizações eu tenho lá dentro do vídeo. Então, às vezes, assim, coloco o vídeo lá e aí eu tenho 4, 5 visualizações.
Então, eu conto como se tivesse só mais 5 alunos dentro dentro da nossa disciplina que assistiram. Então, dentro disso daí, ainda estão faltando 15 pessoas para assistir ou para acompanhar. A não ser, né, que baixem, sei lá, o vídeo, mas, né, existe formas de baixar vídeo do YouTube. Então, eu falo que tá abaixo ainda, entendeu? Porque daí eu acompanho, então o vídeo tá lá no YouTube, eu consigo enxergar quantas visualizações teve a mais depois que eu inseri o vídeo lá. Então tá baixo ainda. Aí, por isso que eu falo, tá, não conseguiu acessar, tem gente que eu sei que está trabalhando, tem gente que eu sei que a internet é ruim para ficar ao vivo, e aí, né, o celular não consegue. Bom, existem várias possibilidades, a gente sabe disso, por isso que a gente tem sido mais maleável possível com todo mundo para todo mundo se adaptar. Não é todo mundo que tem, até eu tenho problema para acessar, eu tenho problema, né, às vezes fica falhando. Então eu fico um pouquinho preocupada se estão desistindo, né? Ou se estão deixando tudo para depois, porque às vezes nem estão desistindo. Os que estão desistindo é uma situação. A preocupação é os que estão deixando para tudo para depois, porque aí às vezes vai ficar muito corrido para gente. Para vocês terem uma ideia, o pessoal do TFG, quem aceitar, eles vão fazer a qualificação online também. Então, a gente vai ter uma banca de qualificação com alguns alunos, né? Não vão ser todos também, porque não são todos que têm possibilidade. Eles vão conseguir ter... Nem do TFG1 estava conseguindo. A gente está alinhando toda essa questão de vocês acessarem. A gente estava fazendo de uma forma pelo link, mas a gente percebeu que o link não estava dando muito certo. Então, a gente tem que colocar vocês como membro do grupo. Bom, dentro disso daí, até o pessoal do TFG vai fazer banca de qualificação online, porque senão poderia atrasar também. Quando chegar lá, se chegar, vai que, mesmo que a gente volte em maio, por exemplo, acumula, né, muita gente. Então, não estava previsto isso, então está todo mundo se adaptando, né? A gente nunca imaginou, como diz uma amiga minha, eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria lavando um pacote de batata palha para guardar dentro do armário. Porque é uma situação que ninguém imaginava que pudesse acontecer. Certo, turma? Então, vamos lá agora falar dos alunos que ainda não entregaram material. Porque entraram agora, porque não conseguiram entrar, porque não tiveram possibilidade. Várias situações podem acontecer. O que eu estou fazendo com esses alunos essa semana? Dessa semana, não vou mais aceitar. Então, eu estou falando para esses alunos que não encaminharam, que não mandaram, como fala? Me encaminharem até quinta-feira. Opa, hoje é quinta-feira. Desculpa, esqueci que vocês estão. Me encaminharem até quarta-feira da semana que vem. Para eu conseguir baixar, para eu conseguir tentar organizar, e porque daí eu vou começar a lançar as notas parciais do que a gente fez até agora, tá? Então, dentro desses daí, quem não encaminhou, pré-dimensionamento, conceito do tema não, conceito do projeto de vocês, o partido arquitetônico do projeto de vocês e o plano de massa, tem até quarta-feira para a gente falar sobre isso, tá? Para vocês me encaminharem. Aí, essas atividades eu vou fechar e não vou mais aceitar. Porque daí, quem estiver acompanhando vai saber que aí eu já dei toda a chance para todo mundo. Tudo bem? Até aqui, quem tinha perguntado? Eu tenho uns alunos que eles abrem o Teams
Aí ele sai. Eu fico aqui. Aí eu faço uma pergunta, Estamos cadê? aqui, professora. Aí ele sai, eu faço uma pergunta, não. Já aconteceu, gente, juro que já aconteceu. Foi até engraçado. Bom, enfim. Eu vou colocar todas essas informações, mas, Lu, praticamente tudo vocês vão encontrar na aula, né? Na aula que está postada. E eu vou mandar o link, deixar os links, que eu não coloquei os links lá na... Só vocês que eu não botei. Não botei os links das aulas lá. Aí eu boto os links, você assiste a aula e aí você entende o que eu quero dizer com cada uma dessas atividades, como que eu quero colocar tudo certinho lá na aula, tá explicadinho, tá bom? E aí, quando vocês clicarem, ele vai direto pro YouTube. Tem aulas lá que não estão abertas. Tem algumas que estão abertas, mas provavelmente eu vou fechar só para quem acessar o link para assistir, tá? Porque senão lá fica aberto para quem quiser entrar assistir as nossas aulas. E aí é um pouco complicado. Um pouco complicado. Mas, ó, a primeira aula que eu tive com vocês, que foi pelo YouTube, né? Não foi pelo Teams aqui. No dia a gente teve umas 30 pessoas participando. E depois eu ainda cheguei a 80 e poucas visualizações. Então, assim, foi legal porque os alunos assistiram mais vezes para poder, às vezes, entender o processo, né, do que a gente estava falando, que está relacionado isso com conceito, partido, tudo isso daí. Tudo bem até aqui, gente? O que mais que eu ia falar? Bom, a partir de agora, a gente... teoria mesmo, explicação de tudo que a gente vai fazer, a gente chega num ponto que ou a gente começa a desenvolver o projeto ou a gente começa a desenvolver o projeto, certo? Então, a gente vai ter que começar a desenvolver agora a parte técnica, né? Que é o estudo de como que esses ambientes vão ficar, de como que vai ter essas ligações, e aí como que a intenção é que a gente participe nas próximas semanas. Como se a gente tivesse orientações mesmo, aquelas orientações coletivas. Então, as nossas aulas provavelmente elas vão ficar mais extensas, né? E se for o caso, a gente começa um pouco mais cedo também, para poder atender o máximo de pessoas possível. Então, da mesma forma que eu consigo colocar a minha tela aqui para vocês olharem a tela, vocês também conseguem. Então, a gente pode, a partir da próxima semana, começar a fazer essas orientações. Então, e aí eu vou começar a anotar quem estiver apresentando, né, o projeto. É importante, no caso, que a dupla, né, ou o trio estejam presentes, porque daí vão explicando o projeto. Vocês podem abrir no AutoCAD, ou se vocês preferirem, vocês podem salvar em PDF, né, como vocês fariam dentro de sala de aula, e abrir a tela de vocês, porque aí do lado do microfone de vocês tem uma setinha que é compartilhar, isso daí é compartilhar a tela de vocês. Quando vocês clicam ali, aí tem lá a área de trabalho e vocês podem escolher, né, clicando nessa outro negocinho de tela de trabalho, vocês conseguem escolher qual tela vocês querem compartilhar. Vocês não vão compartilhar, por exemplo, a tela do computador de vocês especificamente. Vocês vão compartilhar, às vezes, só do programa que vocês estariam abrindo. Então, a gente pode alinhar isso um pouco mais para frente, no dia, mas vocês começarem a desenvolver e a gente começar já a fazer as orientações do projeto de vocês, das dúvidas que vocês tiverem. Anotar essas dúvidas. Então, aqui vocês vão apresentar para os dois professores, para mim e para a Marcela. Então, a gente vai olhar nesse primeiro momento, vocês vão explicar, aí eu fico muda, e a professora Marcela também, e aí depois a gente vai pontuando, e todo mundo vai assistindo como se a gente tivesse sala de aula mesmo, né? E aí essas aulas também vão continuar gravadas, e aí vocês podem ir revendo a aula para poder, né,
observar onde que está com os problemas aí, maiores ou não. Tudo bem? Vocês ficam tranquilos com isso? Sim. Eu sabia que alguém ia falar, ai, que vergonha. Ai, não quero falar, peraí. Eu sabia que vocês iam falar, mas lá na sala de aula vocês também ficavam com vergonha, não ficavam? Mas tinham que apresentar no fiscal, né? Estamos sem opção. Basicamente é isso mesmo, Isabela. A gente está sem opção. A gente está naquele momento que assim, ou faz, não está tendo muito, né? E eu estou tentando fazer um jeito de que a gente não pare. Se a gente parar, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ter depois para repor. E aí eu acho que pode ser muito mais corrido do que agora. Então eu fico, né, com essa preocupação, porque a gente não tem ideia do que vai acontecer. E aí, se a gente falar, não, deixa que a gente faz depois, eu acho que a gente pode ter problemas. Então, eu acho que a gente tenta seguir aí o máximo possível. Certo? Então, vamos ficar combinado assim, vocês vão começar a desenvolver o projeto de vocês. Nesse caso, a gente tem três coisas para resolver: comércio, residência e escritórios. Preferencialmente, se vocês conseguirem fazer o pavimento tipo, né, desses espaços, ia ser mais legal. Alguma dúvida em relação a isso até agora? É que eu tava gritando com minha filha, gente, desculpa. É por isso que eu boto no mudo às vezes, é porque eu tô tentando resolver uns problemas aqui. Bom, turma, eu acho que é isso que a gente tinha que conversar. Então, tentem fazer as plantas, né, dentro do que vocês pensaram. Teve umas coisas muito legais, de estudo de volume, de setorização, como que eu posso falar? Né, o que seria embaixo, o que seria, se seria duas torres, seria uma torre, né, tá? Então, a princípio, para orientação na semana que vem e ter o implantação, a gente já tem uma ideia ali dentro do que vocês fizeram, né? Eu queria que vocês começassem a desenvolver as plantas, né? A distribuição dos ambientes. Mas, gente, o que eu gostaria é que vocês não perdessem tempo, por exemplo, fazendo muita cota, colocando muita informação, que isso é detalhe que a gente coloca depois para poder entender. Certo? Então, vocês não estão finalizando a planta. Eu quero que vocês entendam isso macro. O que eu vou fazer?
Pode ser layout para vocês entenderem como que vai ser a distribuição, pode ser... É que assim, eu não queria fazer com vocês assim, vocês precisam entregar isso. O que eu quero que vocês tomem como responsabilidade para vocês, que vocês estão fazendo um projeto. Então, eu não vou ter, por exemplo, etapas, entendeu? Agora vocês têm que apresentar isso, agora vocês têm que apresentar isso. Não, gente, o projeto ele é um conjunto de todas as informações. Então, vocês têm que começar a desenvolver o projeto. Quando vocês chegarem, né, em alguns pontos que vocês tiverem dúvida, então é nesses pontos que a gente vai tirar as dúvidas de vocês. Mas coloquem para vocês que vocês estão desenvolvendo o projeto. Então, se vocês vão estudar só o comercial agora, ou se vocês vão estudar, é isso que eu quero. Só que vocês não podem ficar travados, no caso, só porque a professora pediu só isso, então eu vou fazer só isso. É isso que eu não quero fazer com vocês. Eu quero que vocês comecem a desenvolver o projeto, que é a parte técnica, porque vocês já começaram a desenvolver, né? Então, lembrem do material que vocês encaminharam, que vocês têm um conceito, que vocês têm um partido, vocês pensaram na massa desse projeto. Lógico que tudo isso daí, principalmente estudo de massa, ele é um estudo primário para vocês entenderem como que vão ser essas questões. O resto, vocês têm que começar a desenvolver e chegar no ponto que vocês vão ter, começar a gerar dúvidas. Certo? Entenderam o que eu quis dizer? Eu não quero passar para vocês. Faz isso. Agora, se vocês terminaram isso, façam aquilo. Tá? Peraí, Lu. Sobre formei dupla e a atividade a ser entregue até quarta para quem não tinha feito individual. Não, é dupla, tá bom? Os trabalhos são em duplas. Teve gente que mandou 2 vezes, e aí eu fiquei um pouco perdida também em relação a isso. Vocês têm que lembrar que vocês precisam ajudar o professor a entender o processo, tá? É porque, Lu, eu não posso, por exemplo, falar que eu preciso saber quem que é a sua dupla. E eu não posso, por exemplo, falar assim, você tem um partido, ela tem outra. Não, é um projeto só que vocês vão fazer. Quem que é a sua dupla? A professora tá aí, filha? Ô, professora. Oi. É o seguinte, pelo que eu tô vendo é o seguinte, ela também está sozinha, e como eu estou sozinha, ela veio perguntar se ela podia se juntar a mim. Aí eu disse para ela ver com você, tudo certinho. Eu acho que é ela mesmo, Lu, porque ela veio me chamar, eu perguntei quem é você? Ela falou, Luzinete, então deve ser essa mesmo, deve ser ela que está falando aí. Então ela queria saber se ela pode se juntar comigo, porque nós formássemos uma dupla. Porém, eu acho que a dúvida porque eu já fiz a entrega do que você pediu ali, e ela queria saber se isso também poderia contar para ela. E eu falei que ela teria que ver com você. Entendeu? Então, o que eu sugiro nesse caso, que está formando uma dupla agora, é que vocês conversem, ver se vocês dois estão de acordo, né, com essa questão desse partido, de tudo isso daí, ou se vai alterar, e se alterar, vocês encaminharem, né, novamente o que foi alterado. Então, eu mandei o material de tudo que eu tinha feito até agora para ela dar uma olhada, e ela falou que ia ver depois da aula e tal, mas então beleza. Aí vocês entram no acordo, porque daí eu vou saber, e aí, não, vai continuar, mandem de novo com o nome de vocês. Tudo bem, então. Final seu individual. Tá, ok. Entendeu? Gente, então eu acho que a gente fecha assim. Semana que vem a gente tem orientação. Então, se organizem. Vou voltar a falar. Se organizem para orientar. Provavelmente, o que eu vou fazer? Eu vou ver quem está presente para a gente fazer essas orientações. E aí a gente começa a acompanhar isso daí. Certo? Por enquanto é isso. Espero que tenham sanado as dúvidas. Qualquer coisa, vocês façam perguntas, encaminhem e-mail, né? Como a gente já tem combinado, para a gente alinhar tudo isso daí. Ok?
Agora. Gente, então é isso, gente. Obrigada. Até vou tentar fazer as devolutivas o máximo que eu conseguir pelo e-mail, tá? Porque por aqui é meio ruim, né? Eu vou falar nome tal, tal, nome tal, tal. Então eu vou tentar escrever, dar uma resposta por e-mail. Tá demorando mais, gente? Tá, porque é mais demorado também para eu analisar, porque eu tenho, nem eu expliquei, baixa o arquivo tem que abrir, então leva todo esse tempo, tá bom, gente? No mais, continuem, por favor, vai dar tudo certo e a gente se encontra semana que vem, tá bom? Até semana que vem. Tchau, Marcela! Tchau, Tânia. Tchau, pessoal. Bom trabalho. Até mais, valeu.